A palavra do Senhor. Gostaria que você estendesse as suas mãos aqui sobre a minha vida nesse momento, que nós estaremos pedindo esse auxílio que vem dos céus para esse momento tão importante e essa grande responsabilidade que é pregar a palavra do Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença, pedindo o Teu auxílio, o Teu socorro, a Tua direção, para que a Tua palavra seja ministrada, ó Deus, com um espírito de intrepidez, ousadia, e que essa palavra, Senhor, possa estar segundo os conceitos e princípios, ó Deus, do cristianismo e do evangelho que o Senhor anunciou ao mundo. Pai, eu peço por cada pessoa aqui presente, Senhor, vai abrindo o entendimento para que possamos entender aquilo que o Senhor deseja falar nesta noite para cada um de nós. Oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Bom, irmãos, hoje eu quero compartilhar com a igreja um tema de uma mensagem que tem ardido no meu coração. E o tema dessa reflexão que nós estaremos compartilhando é triunfando no campo de batalha. Amém? A gente vai falar um pouquinho sobre batalha espiritual. E o tema, triunfando no campo de batalha. Irmãos, toda batalha, toda guerra, ela tem uma causa. Ela tem uma causa. Se você for ver as batalhas, as guerras, os conflitos que aconteceram no mundo, houve uma causa que gerou o início daquele embate. Muitas das vezes, essa causa é uma causa ideológica, conforme foi a Guerra Fria, que nós tivemos durante muito tempo. Inclusive, chama-se Guerra Fria, porque nenhum único disparo foi dado entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Mas era uma guerra ideológica, não é verdade? Era uma batalha ideológica. Muitas das vezes, essa batalha é uma batalha religiosa, como aconteceu na época das cruzadas. E outras vezes, essa batalha é uma questão econômica. E aí, como aconteceu na guerra dos Estados Unidos com o Iraque, que os Estados Unidos alegou que existia armas de destruição em massa e, na realidade, não tinha, ele queria se apropriar do petróleo do povo iraquiano lá. Então, existem diversos motivos que levam nações a entrar em uma batalha. E quando a gente fala da batalha espiritual, tem um único motivo. O inimigo da nossa vida, e daqui a pouco a gente vai falar dele, ele tem um alvo: matar, roubar e destruir. O objetivo dele é levar o maior número possível de pessoas para o lago de fogo e enxofre, para o inferno. Enquanto o outro lado, o lado do bem, o objetivo dele é trazer vida, e vida com abundância, edificar, salvar, curar e restaurar. Então, toda batalha tem um alvo, e o alvo da batalha espiritual é esse. Um veio para matar, roubar e destruir, o outro veio para dar vida e vida em abundância. Agora, quando a gente fala sobre a batalha espiritual, a gente também tem que entender que tem duas questões que entram em cena e que a gente precisa falar. A primeira questão é que muitas pessoas desconsideram essa batalha. Acham que não existe esse tipo de batalha acontecendo. E outras pessoas já dão uma ênfase maior do que deveria dar à questão da batalha espiritual. Então, por um lado, a gente vai ver aquele que desacredita nesse campo de batalha, e por outro lado, nós já vemos outro dando uma ênfase maior do que deveria. Um exemplo que eu poderia dar é aquela pessoa que está com dor de cabeça por conta do cansaço, por conta de uma enxaqueca, e você às vezes vai conversar com alguém e a pessoa fala, isso daí é coisa do maligno na sua vida. Então, ela já leva uma questão para o campo espiritual. Então, existem esses dois problemas quando nós falamos de batalha espiritual. Uns não acreditam
e outros conseguem potencializar a batalha ainda mais. Tem algumas questões que a gente vive na vida, irmãos, que são humanas, que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e não tem nada a ver com o mundo espiritual. Outras, sim, são setas do maligno, é porque estamos vivendo uma batalha espiritual e precisamos entender isso. Amém? Então, tem essas duas questões que a gente precisa falar. E quando a gente fala sobre a batalha espiritual, irmãos, eu estou falando de uma batalha que não tem bandeira branca. Ela não tem cessar-fogo. Ela é uma batalha constante que está acontecendo a todo momento. Nesse exato momento, uma batalha está acontecendo. O inimigo está pelejando com o objetivo de matar, roubar e destruir. Então, essa batalha não tem bandeira branca, não tem período de paz, não tem hora para acabar, certa, né? Só vai acabar no dia que o inimigo da nossa vida for lançado no lago de fogo e enxofre. Enquanto isso, nós estaremos nesse campo de batalha. E aí, irmãos, querendo ou não, você está nesse campo de batalha. Porque o intuito do nosso inimigo é destruir você, destruir a sua vida e a sua família. Ou seja, querendo ou não, acreditando ou não nisso, você é um alvo e precisa se posicionar a respeito disso. Como triunfar no campo de batalha? E é isso que a gente vai falar nessa noite. Amém? Então, existem diversas passagens bíblicas que falam sobre batalha espiritual. Vou dar 3 exemplos para vocês, depois a gente vai pegar um texto e vai fazer a interpretação deles positiva. Bom, a palavra de Deus mostra diversos exemplos. Vou dar 3 para vocês. O Efésios 6 fala nitidamente de uma batalha espiritual que é travada. Inclusive, o autor, o apóstolo Paulo, ainda descreve as armaduras que temos que utilizar nessa batalha. Uma outra passagem bíblica está em Daniel 10:13. Quando Daniel estava na Grande Babilônia, Daniel orava pela restauração do seu povo, pela restauração de Jerusalém. E esse ato de Daniel orar trouxe uma resposta dos céus sobre a vida dele. E Daniel 10:13 diz que no momento que Daniel orou, Deus liberou uma palavra do céu sobre a vida de Daniel. Mas o texto diz que houve uma batalha, e o texto bíblico diz que o príncipe da Pérsia seria uma figura de linguagem que representa o inimigo da nossa vida. Ele segurou, ele reteu a oração de Daniel durante alguns dias. E aí, o mensageiro de Deus, que é o anjo Gabriel, teve que receber apoio do anjo guerreiro Miguel para que essa resposta chegasse sobre a vida de Daniel. Então, é nítido, irmãos, uma batalha acontecendo aonde o inimigo, de alguma forma, ele conseguiu reter algo que vinha de Deus sobre a vida de Daniel. A outra passagem bíblica está em Judas 1:9, que diz que houve uma batalha entre Miguel e o diabo, que lutaram, que travaram uma guerra pelo corpo de Moisés. Você deve perguntar, mas qual a finalidade de um mundo espiritual lutar pelo corpo de um homem que morreu? Porque Moisés, ele foi um homem santo, ele foi um homem amado, um homem que teve um grande legado aqui na terra. E o inimigo maligno queria pegar o corpo de Moisés para fazer dele um instrumento de idolatria, de adoração. E por isso houve essa grande batalha. E diz o texto bíblico que essa batalha foi tão ferrenha que Miguel, sendo um anjo guerreiro, ele teve que repreender o inimigo na força do Senhor. Então, esses 3 textos, irmãos, demonstram claramente para você que existe uma batalha invisível acontecendo. Poderia dar outro exemplo para vocês, quando estava o profeta ali junto com o seu auxiliar, o seu ajudante, e aí foram cercados por um exército físico do inimigo,
E aí o auxiliar do profeta falou, olha, nós estamos cercados. E o profeta falou, Senhor, abra os olhos dele para que ele possa enxergar. E quando os olhos foram abertos, diz o texto que eles viram um grande exército acampado ao lado do profeta e do seu auxiliar. Cavalos e cavaleiros espirituais do Senhor. Então, irmãos, a batalha espiritual existe. Ela existe, ela é real, ela está acontecendo e tem um objetivo específico. Um lado deseja destruir, matar e roubar. O outro veio para dar vida e vida em abundância. E essa batalha, você acreditando ou não, você está envolvido nela. Eu estou envolvido nela. E aí, para a gente aprender como triunfar no campo de batalha e não perdermos espaço no meio dessa luta que está sendo travada, a gente vai fazer uma leitura, né, da carta aos Efésios, capítulo 6, do 10 ao 20, fazendo um favor. Amém? A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que aqui fala das armaduras de Deus. Mas eu não vou citar aqui as armaduras. Se você quiser aprender um pouco mais sobre as armaduras de Deus, que são 6 armaduras espirituais, você pode ir no canal no YouTube e você vai procurar lá 2 mensagens que eu lembro agora que falam sobre esse tema. A primeira mensagem é da professora Sandra, que tem como tema "Para que a Bíblia?". Então, se você for procurar, você vai encontrar uma explicação lá que ela ministrou aqui em um culto, falando sobre as armaduras. E a outra mensagem que você vai procurar é Armaduras Polidas, que foi eu que ministrei essa, já bem antiga, mas está lá no canal do YouTube, você vai poder tirar as suas dúvidas lá a respeito da armadura espiritual. Amém? Então, abra a sua Bíblia aí, Efésios 6, do 10 ao 20, fazendo um favor. Amém? Diz o seguinte: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, pegue toda a armadura de Deus, para que você possa resistir o dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneça inabaláveis. Portanto, fique firmes, cingidos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Só até aqui. Então, irmãos, nesse texto, né, como eu posso triunfar no campo da batalha? É a pergunta-chave que a gente vai tentar responder através da palavra de Deus. A primeira coisa, como triunfar no campo da batalha, é reconhecendo o inimigo. Reconhecendo o inimigo. Pastor, por que é necessário reconhecer o inimigo? Irmãos, porque quando você reconhece o seu inimigo, você sabe a quantidade de energia que você vai gastar lutando contra ele. Note que se eu fosse estabelecer uma luta contra uma criança, contra um adolescente, contra um idoso, um de cada vez, e contra um atleta de MMA, você consegue entender, para cada adversário, eu teria um gasto de energia diferente. Com a criança, simplesmente eu iria abraçar
E acabava a batalha, acabava a luta. Com o adolescente já seria um pouco mais complexo, porque já tem mais força do que uma criança, tem mais agilidade. Com o idoso, se ele não fosse uma pessoa conhecedora de artes marciais, seria uma luta mais fácil. Mas com um atleta de MMA, seria uma luta mais complexa. Então eu preciso conhecer o inimigo, porque conhecendo o inimigo, eu sei a quantidade de energia que eu vou gastar nessa luta. Então, por isso que é importante conhecer o inimigo, porque você sabe a quantidade de energia que você vai gastar nessa luta, a estratégia que você vai usar para vencer o seu adversário. Por isso, é necessário você conhecer o inimigo. E o texto bíblico diz, irmãos, que esse inimigo, né, ele é astuto, está lá em Efésios 6:11, ele é maligno, ele é invisível e ele é persistente. Então, daí você já consegue ter uma característica do nosso adversário. E você já sabe da quantidade de energia que você vai gastar lutando contra ele. Agora, é tão interessante que o texto bíblico que nós lemos, ele fala quem é o nosso inimigo, mas também diz quem não é o nosso inimigo. E o apóstolo Paulo falou, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ou seja, o meu inimigo, o inimigo do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, não é o seu próximo. Não é uma pessoa física. Não é um irmão dentro da igreja que diverge em pensamento, muitas das vezes, com você. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes, por conta da nossa imaturidade espiritual, a gente começa a síndrome do Dom Quixote. Vocês lembram de Dom Quixote? Dom Quixote, quando eu era criança, tinha um desenho. Ele era um cavaleiro meio alucinado, e ele olhava para os redemoinhos e via soldados inimigos. Ele fantasiava um inimigo que não existia. Inclusive, é um personagem da literatura. Então, a síndrome do Dom Quixote é isso, ver inimigo onde não existe. Por conta de quê? Muitas das vezes, por conta da imaturidade. Imaturidade dentro da igreja, imaturidade no trabalho. A pessoa começa a achar que aquele outro que tem características positivas está ali para tomar o lugar dele, está ali para tomar a vaga dele, e ali começa a achar que aquela outra pessoa que está ali somando, trabalhando, é o seu adversário. E a Bíblia é bem clara, irmãos, o nosso adversário, né, é o inimigo das nossas vidas, Lúcifer e os seus principados e potestades. Então, ninguém, nenhum ser humano é o seu inimigo, mas sim, muitas das vezes, o que está por trás dessa pessoa. Porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue, e sim contra principados e potestades. Amém? Então, o texto diz quem é e quem não é o nosso inimigo. E o texto diz também que para triunfar nesse campo de batalha, eu preciso conhecer o meu inimigo, mas eu preciso vestir toda a armadura espiritual. Toda. Então, note que a armadura espiritual que o apóstolo Paulo descreve é uma armadura completa, é um conjunto completo. Não tem como você usar apenas uma peça, 5 peças. Você tem que usar as 6 peças dessa armadura para estar completamente protegido das astutas ciladas do inimigo. Então o texto diz, tome toda a armadura de Deus. No 6:11, diz aí, ó. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firme. No 13, por isso, peguem toda a armadura de Deus. Então, para prevalecer, para triunfar no campo de batalha, eu preciso conhecer meu inimigo, eu preciso vestir toda a armadura de Deus. Não pode haver um espaço, uma brecha, uma fragilidade na nossa vida, porque senão o nosso adversário vai investir naquele ponto. Quem gosta de filme aí? Eu gosto. Tem um filme bem antigo,
Duro de Matar. Quem viu Duro de Matar? Esse filme é muito interessante. Quando eu estava ministrando, preparando essa mensagem, eu lembrei de Duro de Matar. Esse filme acontece quando um grupo de terroristas, eles invadem um prédio de uma multinacional, uma empresa japonesa, na ceia de Natal. E o Bruce Willis, que é um policial, a esposa dele fazia parte da diretoria dessa empresa e estava na ceia, e ele, por conta disso, acaba se envolvendo naquele conflito, naquele terrorista ali que quer uma transferência de dinheiro da multinacional para a conta dos terroristas. Eu sei que chega uma hora no filme que Bruce Willis, por motivo diverso que eu não lembro, ele perde o sapato dele. Quem lembra dessa cena? Só eu? Ele perde o sapato. E aí, quando o terrorista consegue identificar que o Bruce Willis está sem o sapato, o que ele faz, gente? Quem viu? Atira nos vidros, porque trabalha em cima da fragilidade que o Bruce Willis tinha no momento. Ele sai metralhando todos os vidros. E aí, quando o Bruce Willis tem que correr, ele acaba com o pé dele. Por quê? O inimigo, ele viu uma fragilidade na vida daquele policial. Ele viu uma brecha para tirar um proveito e para, de alguma forma, atacar ele e ter êxito. Qual era a brecha que ele estava? Sem sapato. Ele foi lá e metralhou o vidro. Bruce Willis foi correr, ficou com o pé todo arrebentado de sangue. Então é assim, irmãos. Muitas das vezes, quando nós deixamos uma brecha aberta, o inimigo vai atuar justamente naquela fragilidade que nós possuímos. Ele vai trabalhar naquela fragilidade que nós possuímos. Por isso é importante você revestir-se de toda a armadura de Deus. E conforme eu falei no início, se você tem dúvida quais são essas armaduras, você vai procurar a palavra lá da professora Sandra, para que a Bíblia, ou então uma palavra que foi ministrada por mim, armaduras polidas, que você vai sanar as suas dúvidas. Mas nós lemos aqui no texto bíblico, aonde também ficou bem claro essa armadura, toda a armadura. Então não tem como usar uma peça do conjunto, não, nós temos que usar todo o conjunto. Nada pode ficar frágil e nem brechas nessa batalha. Precisamos estar totalmente revestidos. Então, irmãos, aqui mesmo na igreja, nós precisamos tampar todas as brechas necessárias, porque nós estamos no meio de uma batalha. E o inimigo, muitas das vezes, ele pega uma brecha, uma oportunidade e faz uma lenha, faz uma desgraça. Você imagine que se tivesse uma pessoa aqui no centro da igreja e na volta dessa pessoa estivesse um grupo de pessoas protegendo, que qualquer um se aproximasse dele. Mas o seu alvo era chegar até essa pessoa que estava no centro. E você nota, nesse círculo, você nota que uma dessas pessoas que está ali protegendo tem um braço quebrado. E os outros estão de mãos dadas. Mas existe uma que está com o braço quebrado na tipoia. Se você tiver que alcançar o êxito em entrar dentro daquele núcleo e se aproximar daquela pessoa que está no centro, aonde você vai investir? Aonde tem uma brecha, a pessoa que está com o braço quebrado. Porque você vai entrar com facilidade, porque ela não tem como fechar o círculo. Então o inimigo funciona assim, irmãos, ele vai procurar uma brecha. A outra estratégia do inimigo é usar o momento estratégico para nos atacar, que é o estresse. Quando tudo está muito bem, irmãos, nós temos saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Agora, quando nós estamos diante de um estresse, tudo se torna mais difícil. E aí, é nessa hora que ele pega uma brecha e ataca. Vocês sabem que há algum tempo eu fui recruta lá no exército lá. Fui na brigada paraquedista. Servi um tempinho lá.
E aí, dei baixa em 2003. E aí, o que acontece? Tinha um exercício que a gente fazia, que era combate à localidade. Existiam muitas casinhas simbolizando uma comunidade carente ali, e a gente tinha que fazer o ataque naquelas localidades ali. Como sair de uma casa e ir para outra, como pular o muro, como passar de uma rua para outra, como entrar numa brecha, e você ia fazendo isso. Mas não tinha inimigo, era um inimigo imaginário. E a gente fazia isso 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes. Quando você estava esgotado, aí o que o nosso comandante fazia? Pegava um grupo de soldados e colocava o inimigo físico ali. Então você era testado quando você estava esgotado. Então, treinamento difícil, combate fácil. Você era testado quando você já não aguentava mais. Aí ele colocava um grupo do outro lado e falava, agora está valendo. E é assim, irmãos, que muitas das vezes o inimigo faz. Ele não vai atacar você, a igreja, quando você estiver tudo bem, quando o seu casamento estiver bem, quando a sua saúde emocional estiver bem. Ele vai te atacar no momento de estresse. Ele vai atacar o casamento no momento de estresse. Ele vai atacar a família no momento de estresse, no momento de cansaço, de esgotamento. É assim que ele faz, porque ele sabe que nessa hora ele pode ter êxito e lançar uma seta entre vocês, causar uma separação, causar um divórcio, causar uma contenda, causar uma intriga. É assim que o inimigo faz. Então nós precisamos estar revestido de toda a armadura para poder superar esse momento. Precisamos também estar revestidos do poder de Deus. Logo no versículo 10, ele fala, sejam fortalecidos no Senhor. Então, irmãos, nessa batalha que nós travamos, não adianta ter tecnologia avançada, não é pela força do seu braço, não é pelo seu conhecimento intelectual. A única forma de prevalecer no meio desta batalha é estar revestido do poder de Deus. E é diferente, irmãos, falar do poder de Deus e viver no poder de Deus. Falar no poder de Deus é quando eu abro a Bíblia e falo das maravilhas que Deus fez. Mas isso não vai me fortalecer nos dias de batalha. O que vai me fortalecer é eu viver no poder de Deus. E o apóstolo Paulo falou, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, entenda, irmãos, que eu e você não temos condição física, emocional e espiritual para sair dessa peleja triunfante sozinho. Sozinho eu sou um alvo fácil, mas pelo poder de Deus, revestido pelo poder de Deus, eu irei triunfar no campo de batalha em nome de Jesus. E o texto bíblico também diz que eu preciso conhecer o meu inimigo, que eu preciso me revestir de toda a armadura, que eu preciso estar vivendo o poder de Deus na minha vida e que eu preciso ser vigilante a todo o tempo. No versículo 11, ele diz o seguinte, revista com toda a armadura de Deus para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Note que quando eu digo vigilante de uma forma constante, é porque uma cilada, ela não acontece em uma hora esperada. A cilada, ela vem em um momento de fragilidade. Mas quando você está vigilante, você consegue identificar uma cilada do inimigo contra a sua vida. Você consegue identificar uma investida do inimigo contra a igreja do Senhor. Então é necessário ser vigilante todo o tempo. Amém? Nossa luta contra o inimigo continuará, irmãos, até o dia que ele for lançado no lago de fogo e enxofre. Enquanto vivermos aqui, teremos lutas. Aqui, a vida é uma luta ativa
e não um local de descanso. Não existe trégua, não existe cessar-fogo. E o segredo da vitória é uma vigilância perseverante e constante. Precisamos ser vigilantes. E o último tópico para triunfarmos nesse campo de batalha é triunfarmos através da oração. Através da oração. E no versículo 18, ele diz o seguinte: orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, não basta usar as armaduras, é necessário uma vida de oração. E ele diz aqui, qual o período que nós devemos orar? É no culto de segunda-feira? É no plantão de oração? Também. Mas diz o texto que é em todo o tempo. Todo o tempo. E como é essa oração? É uma multiplicidade de oração, porque ele diz com oração e súplicas. E o texto diz oração no Espírito. A palavra de Deus, irmãos, diz que o homem não sabe orar como convém. Mas quando nós somos direcionados pelo Espírito, quando nós somos guiados pelo Espírito, irmãos, ele nos usa como intercessor. Ele nos usa como intercessor. Amém? E essa oração que nós lemos aqui, ela é uma oração constante, vigilante e perseverante. E qual é o alcance dessa oração? Por todos os santos. Então, irmãos, o segredo é a oração. A oração. Então, talvez, irmãos, esteja tudo mil maravilhas na tua vida. E você não consiga identificar que você está no meio de uma batalha. Mas eu quero te dar a notícia, irmãos. Você está. Você só não conseguiu identificar ainda. Mas você está no campo de uma batalha. E soldado negligente, soldado que não vigia, soldado que não está em plena vigilância, é um prato fácil para o inimigo. É um alvo fácil para o inimigo. Irmãos, estamos sim no campo de uma batalha. Estamos vivendo momentos de uma batalha espiritual constantemente. O segredo para triunfarmos no campo de batalha é: conheça o seu inimigo, sabe que ele é sujo. Ele é sujo. Tem uma irmã que eu gosto muito de fazer visita com ela, ela não está mais aqui na nossa congregação. Irmã Cleusa, missionária Cleusa. Mas mesmo ela não estando junto conosco, de vez em quando eu faço uma visita junto com ela. E a Cleuzinha, ela tem uma mania que fala assim: Denilson, eu conheço o Satanás só dele falar. Ela sabe o inimigo. Ela tem discernimento para conseguir ver e falar: cara, isso não é normal. Tem alguma coisa por trás disso. Isso é espiritual, discernimento. Então é necessário, para triunfar no campo da batalha espiritual, conhecer o inimigo. É necessário usar toda a armadura de Deus. E usar toda a armadura de Deus, capacete da salvação. A couraça, a espada, o escudo, a sandália. Toda a armadura de Deus e a espada da fé. Eu estava conversando com uma amiga, eu estava falando com ela que grandes homens na palavra de Deus, eles caíram não diante do pecado, mas diante de pensamentos. Porque a batalha espiritual começa aqui, irmãos, na mente. Então, por isso que nesse conjunto de peças tem lá o capacete da salvação, para você guardar a sua mente, a couraça para você guardar as suas emoções. É necessário usar toda a armadura. É necessário, irmãos, estar revestido do poder de Deus, uma vigilância constante. É necessário travarmos uma luta, através da oração, porque assim iremos triunfar.
Amém? Agora, sabe o que é mais interessante, irmãos? Nessa batalha que nós estamos travando, que talvez você não consiga ver, mas estamos. Sabe o que é engraçado? É que você não está sozinho. É isso que me conforta, irmãos. Porque eu sei que eu não estou sozinho nesse campo de batalha. E a palavra de Deus diz que eu estou abrigado. A poderosa mão de Deus está sobre a minha vida. E o Salmo 91 descreve isso de uma forma clara, que diz que existe uma proteção contra os ungidos do Senhor, contra aqueles que vivem em fidelidade a Deus e a sua palavra. O inimigo não pode tocar nem em um fio de cabelo teu. Pode aplaudir o Senhor? Aleluias! Mas o que me traz conforto também é saber, irmãos, que eu não tenho apenas o suporte de Deus sobre a minha vida, mas eu tenho o suporte do meu próximo. Eu tenho o suporte do meu pastor. Eu tenho o suporte dos meus irmãos. Eu tenho o suporte das minhas irmãs, dos nossos diáconos, das nossas diaconisas. Ou seja, nessa batalha que estamos travando, eu não estou sozinho, porque Deus está comigo. E não estou sozinho, porque eu tenho um irmão do meu lado, que está junto comigo nessa batalha. Amém? E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja que estava na cidade de Éfeso, ele deixa isso bem claro. No finalzinho, no versículo 21 e 22, ele fala sobre isso. Ele direciona a carta e ele fala, olha, eu estou olhando por vocês, eu estou orando por vocês. E eu estou enviando o ministro do Evangelho para estar com vocês. Ou seja, vocês não estão sozinhos. Agora, irmãos, presta atenção numa coisa. Entendemos que estamos numa batalha. É real. É real. Entendemos que existe uma arma disponível para nós lutarmos. Entendemos que o Senhor está ao nosso lado. Que nós temos irmãos que pelejam junto conosco. Mas tem soldado que gosta de se isolar no meio da batalha. Tem soldado que gosta de desertar no meio da batalha. E você sabe o que vai acontecer com aquele que deserta no meio da batalha? Aquele que tenta travar a luta sozinho? Irmãos, vai ficar no meio do caminho. Não existe nenhum respaldo bíblico no Novo Testamento que fala sobre um cristão isolado dos outros. Quer se isolar? Beleza, é uma escolha sua, mas vai ser um alvo fácil. Ovelha está no meio de ovelha, soldado está junto com soldados. Não existe isolamento no corpo de Cristo, irmãos. E tem gente que gosta da sua individualidade. Eu também gosto, irmãos. Eu sou uma pessoa muito individual, eu gosto da minha casa, eu gosto de estar com meus filhos, eu não gosto de eventos, eu gosto de estar na minha casa. Ali é o meu oásis. Mas eu sei, irmãos, que eu não posso me isolar. Porque eu sou um ser social, eu preciso dos meus irmãos. Como eu sei que os meus irmãos precisam de mim. E eu sei que no meio dessa batalha eu não posso me isolar, porque se eu me isolar, irmãos, vou ficar no meio do caminho. Vou ficar no meio do caminho. Então, não se isole. Amém? Então, para finalizar, existe, irmãos, essa batalha, você querendo ou não. E você faz parte dela. Então, decida lutar, pois esse é o único caminho para vencer. Se eu já estou inserido nessa batalha, se eu já faço parte dela, o que eu tenho que fazer? Bom, eu já estou nela, meu.
Vou pegar a espada e vou lutar. Vou lutar. Se eu já estou no meio dela, eu vou lutar. Eu vou me fortalecer. Eu vou, criar músculos espirituais. Eu vou usar toda a armadura de Deus. Eu vou estudar a palavra. Eu vou orar, vou jejuar. Vou buscar a presença de Deus. Me fortalecer pela força do Senhor, porque assim eu vou triunfar. Irmãos, talvez na sua casa, muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus e não conseguem entender que tem uma batalha sendo travada. Mas seja você lá um soldado vigilante, seja você lá um soldado atento, para quando você vê qualquer coisa anormal, você busque o Senhor, você ore ao Senhor, para que nenhuma seta, para que nenhuma artimanha do inimigo seja inserido na tua família, na tua casa. Então eu espero, irmãos, que através dessa mensagem você se desperte para ser um soldado prudente, um soldado ativo e não um soldado negligente. Existe todo tipo de soldado. Existe o soldado prudente, ativo, e existe o soldado negligente, aquele que está completamente desatento do seu serviço. Que tipo de soldado você quer ser? Dependendo da escolha do soldado que você quer ser, eu vou te dizer se você vai ganhar ou não essa batalha que a gente trava. Porque, irmãos, o Senhor está conosco, mas depende muito também da sua iniciativa, da sua posição, da sua postura como cabeça do lar, como sacerdote do lar. Hoje eu vejo muita omissão nos homens, irmãos, passando responsabilidade para a esposa, para ela ser uma intercessora do lar sozinho. Irmãos, você foi chamado para ser o cabeça do teu lar, o sacerdote da tua família. Se coloque no lugar que Deus te colocou. Então, precisamos tomar o nosso local de soldado vigilante. Amém? Fique de pé, fazendo um favor. Vamos cantar esse louvor, porque eu tenho apenas 2 minutos. Amém? E depois a gente vai orar, irmãos. Vamos travar uma batalha aqui também, na oração. Vamos orar pela nossa família, por este bairro, por essa igreja, por esse ministério, porque eu creio que nessa batalha que nós estamos travando, irmãos, nós seremos mais do que vencedores, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Aleluias. Esse louvor fala sobre cansaço, desânimo, que muitas das vezes vem sobre a nossa vida. Mas a autora deste louvor, que eu creio inspirado pelo Espírito Santo, ela diz, não pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Aleluias. Cantamos ao Senhor em nome de Jesus. Feche os seus olhos, igreja. Adore ao Senhor. Se aliste nesse exército, seja um soldado ativo nesse exército, combata o bom combate.